A gente começou uma caminhada semana passada no livro de Josué e a gente vai continuar essa caminhada hoje. Quero te convidar, portanto, para abrir a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 1. A gente vai do versículo 10 até o versículo 18. Josué, capítulo 1, do versículo 10 até o versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para a possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos do que ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu, deste lado do Jordão. Porém, vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhe dá. Então tornareis a terra da vossa herança e a possuireis, a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto vos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Então somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Então somente ser forte e corajoso. Vamos orar mais uma vez. Pai, a gente está aqui diante da tua palavra, Senhor, mas a gente precisa de unção tua, Pai, para compreender isso em todo o poder, Pai, para saber, Senhor, e distinguir o que é ensinamento da tua parte para o coração da gente. A gente te pede que teu Espírito Santo interceda por nós, que ele comunique, Pai, a cada um aqui, Senhor, verdades eternas, maravilhosas, absolutas, Pai, para que a gente compreenda isso, Deus, como palavra tua, de transformação do nosso coração. Que o Senhor nos encontre nessa manhã, Pai. Mude, Pai, a gente por dentro, Senhor. Nós precisamos do Senhor, Pai. Clamamos pela tua voz aqui nesse lugar santo, Pai, no nosso coração, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Cada um de nós, distinto da onde você veio, qual é o seu contexto de vida, vai ter que enfrentar o seu dia a dia, suas atribuições diárias. Você vai ter que agir e reagir a tudo aquilo que o cotidiano, a rotina vai lhe trazer. Só que junto com toda essa conjuntura que você atravessa, você vai viver as pressões, os medos, as frustrações, as tensões normais da existência. A gente vai se deparar com circunstâncias das mais diversas, aquelas conjunturas que a gente diz assim, não é possível, ou então a gente vai dizer assim, agora está fácil, já atravessei coisas piores. No entanto, existe um convite de Deus para mim e para você nessa manhã,
da gente não olhar para a vida e para as coisas da vida segundo as circunstâncias, mas segundo aquilo que Deus tem operado no coração desse povo que se chama povo, nome dele, que é o povo de Israel, que é cada um de nós. E a gente lê isso aqui no Antigo Testamento, compreendendo que a palavra de Deus, ela é una, e que tudo isso que está escrito aqui no livro de Josué tem efeito, tem aplicação para cada um de nós, como está escrito no Novo Testamento, de que essas palavras que foram escritas aqui, elas foram como que escritas para cada um de nós, porque tem aplicação, tem a ver com cada um de nós, porque tem a ver com um Deus só, que opera através da história, num povo só, o povo dele, que somos nós que nos reunimos aqui. Então, há um convite de Deus para você nessa manhã, para pensar junto comigo nesse tema, os efeitos de encontrar sua identidade em Deus. Josué foi esse homem que encontrou a identidade dele mais profunda, o ser dele mais pessoal em Deus. E isso produz efeitos na nossa vida prática, isso produz efeitos no nosso dia a dia. Isso acaba acontecendo como consequência, porque a gente passa a interpretar a vida segundo isso que nós somos por dentro. Isso repercute na nossa vida como um todo. E a gente está encontrando Josué aqui, exatamente num momento muito específico, muito peculiar de vida. Um momento desses que deixaria cada um de nós tenso. Sabe aquele dia, aquele tempo, aquele período da sua vida em que a gente precisa fazer algo, em que é demandado da gente que a gente reaja a uma situação que está colocada para cada um de nós. E Josué estava assim, na beira do Jordão, há 3 dias de atravessar esse Jordão. E Deus, ele tinha falado com Josué. Ele estava diante de uma população de mais de 1 milhão de pessoas. E cada um deles esperava de Josué uma resposta como líder. E a gente vive muito as expectativas que os outros projetam sobre a gente. A gente vive a tensão social de ter que escolher o nosso futuro e de ter que arcar com o ônus da existência e dar respostas para o nosso próprio coração acerca daquilo que a gente espera da vida. E aí Josué, ele começa a falar não mais da parte dele, mas a partir daquilo que fez Deus no coração de Josué. Josué, ele não age mais como Josué. Ele foi diluído dentro de Deus. Ele deixou de falar da parte dele. E ele começa a falar agora da parte de Deus. A gente vê isso quando Josué reúne os príncipes do povo, a liderança dos clãs, das famílias. E ele diz assim: olha, passem pelo meio do arraial e dê ordens práticas ao povo. Isso eu não falo da minha parte, isso eu falo da parte de Deus. Porque é o Senhor que tem dado essa terra, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para possuirdes. Josué não era mais Josué. Ele falava a palavra de Deus. Ele estava no centro da vontade de Deus. E ele estava falando uma coisa extremamente séria, meus irmãos. Era um desafio gigantesco que estava diante de Josué. E ele estava dizendo assim: olha, junta a provisão, porque a gente vai atravessar esse rio. E agora o povo diz assim: tá certo. Mas Josué fala aqui como se ele estivesse falando qualquer coisa. Só que vamos entender esse contexto. Era primavera aqui nessa região. Era o tempo em que o rio Jordão estava mais caudaloso. Ele transbordava. Era o período das colheitas. E nesse período, nessa altura onde Josué estava, dizem os comentaristas, os atlas da Bíblia, diz que nesse lugar, nas cercanias ali de onde ficava Jericó, ali onde a gente chama no interior daquele rumo ali,
O rio tinha mais ou menos 1,6 km de extensão para atravessar, mais de 3 metros de profundidade, e está Josué simplesmente dizendo assim: a gente vai atravessar. Diz ao povo que a gente vai atravessar. Fala ao povo que esse negócio está acontecendo aqui. E aí o povo diz assim: a gente vai. Porque o povo estava vendo ali um homem que não falava da parte dele, mas falava da parte de Deus. E aí eu quero te fazer essa pergunta inicialmente, meu querido irmão. A forma como nós reagimos aos desafios dessa vida mostra para cada um de nós o quão dispersos, diluídos, dentro da pessoa de Deus nós estamos. O quanto nós encontramos a nossa identidade em Deus. E que identidade poderosa é essa? É aqui o próprio nome de Josué, é aqui o nome de Moisés, que havia sido o antecessor de Josué, falava. E existe um jogo de palavras aqui muito bonito e que a gente precisa estar atento nesse versículo que a gente leu, porque Josué diz assim: a palavra que eu leguei de Moisés e eu entrego agora da minha parte. Vamos entender aqui quem é Moisés, e vamos entender aqui quem é Josué, e vamos entender aqui o que é nome. Em hebraico, o nome Moisés significa aquele que foi tirado das águas. Uma história pessoal de Moisés. Só que no Egito, onde ele estava, todo mundo era filho de algum Deus. Todo mundo era propriedade de alguma divindade. Todo mundo era assim, meio que guiado por essa divindade. E recebia meio que um apadrinhamento dessa divindade. O nome Moisés, lá na língua egípcia, significa filho de. Esse menino veio bater aqui, a gente não sabe, ele é filho de algum Deus muito poderoso, porque protegeu ele no Deus mais poderoso que se tinha, que era o Nilo. Que era a personificação assim de um Deus. Mas a gente não sabe de quem ele é filho, mas é poderoso. E aí, Josué recebe a palavra desse homem que vivia exatamente isso. O ser filho do eu sou, como ele vem ser apresentado lá na frente. O ser filho do Todo-Poderoso, daquele que confronta com a personificação divina na terra, que era o faraó. Daquele que humilha cada uma das divindades mais poderosas do Egito, que foram as 10 pragas. Daquele que faz a natureza se curvar diante dele quando abre o mar. Esse filho do eu sou, agora entrega a palavra para Josué, que inicialmente não se chamava Josué, se chamava Oséias. Isso está lá em Números, capítulo 13, versículo 16. O nome de Josué era Oséias, que significa salvação. Mas Moisés, antes de enviá-lo como espia para aquela terra, ele chama Josué e diz assim: Oséias, você não tem mais cara de Oséias. A tua essência é diferente. O que você tem por dentro é uma coisa nova. O teu nome vai ser Jesus. Em hebraico, em grego, Josué se pronuncia Yeshua, Jesus. Teu nome é Josué. Deus é a salvação. Eu estou vendo isso dentro de você. Deus é a tua salvação. Deus é o teu provedor. Esse Deus eu sou. Esse todo-poderoso. Esse soberano. Ele é a sua salvação. E nós somos esse povo que se chama pelo nome dele. Cada um de nós é chamado por Deus para ter por dentro essa realidade maior que entra dentro da gente, que nos pervade, nos domina, nos toma, nos enche de coragem para cada um dos desafios da vida da gente e diz assim: o Senhor é a tua salvação, descansa nele e nele somente. É o Senhor que vai prover para você salvação. É o Senhor que vai tomar conta da tua vida. É o Senhor que vai fazer você descansar. É o Senhor que vai te conduzir em toda a tua existência. Era o Deus de Josué. Esse é o
teu Deus. Você está diante dele nessa manhã. E Deus te convida à casa dele nessa manhã para dizer essa verdade eterna para você. Meu querido, os grandes desafios da vida, os pequenos desafios da vida, os momentos de tensão que você experimenta, os momentos de amargura que você experimenta, eles não passam desapercebidos diante do seu Deus. Eles estão assistidos, cada um deles, pelo seu Deus. Porque o seu Deus é salvação. E Josué entrega essa palavra ao povo, dizendo assim: o nosso Deus é salvação. No entanto, a gente conversar sobre essa salvação de forma assim, bem romântica, ela é muito fácil, não é? E às vezes a gente, como cristão, escuta uma música que toca o coração da gente e diz assim: o Senhor é fiel, graças a Deus. De repente escutou uma palavra assim: que maravilha. Mas tem uma hora que a verdade da realidade, da circunstância, da conjuntura, do Rio Jordão se transbordando, ela se choca com a gente, ela bate de frente com a gente. E aí, como é que vai ser, meu querido? Porque o nosso Deus, Ele é salvação, mas Ele não isenta nenhum de nós da responsabilidade moral pelos nossos atos. E a gente tem que fazer alguma coisa. Deus convida você a agir e a trabalhar. Deus convida você a um dia a dia ocupado. Deus não tem filhos desocupados. Só que o grande problema da gente é que dentro das nossas ocupações, dentro das coisas que nós precisamos fazer, dentro dos nossos compromissos, a gente está sempre esperando alguma espécie de estímulo externo. Parece que a gente se acostumou com uma comunidade, uma sociedade terapêutica, que respira essa coisa da palestra motivacional e que vai inspirar a gente de maneira externa a fazer aquilo que a gente deve fazer, e que as coisas no nosso dia a dia, elas têm que ser assim, divertidas, leves, prazerosas, tem que ser coisa boa pra gente, tem que ser uma coisa assim que a gente se sinta inspirado, se sinta realizado. Existem alguns mitos alimentados hoje em dia na nossa sociedade, da realização profissional, de você fazer aquilo que você gosta, de você se sentir realizado, assim, ganhando o salário que você acha que deveria ganhar, de você frequentar um ambiente de trabalho leve, porque você de repente tem um RH muito bem servido, que vai pensar desde a cor da parede, a cor da sua mesa, para criar um ambiente de equilíbrio, e você vai ter assim toda a criatividade. Você acha que a sua realização de repente pode vir de um professor assim inspirador, que passa matéria maravilhosa, ou então quando se é professor, você pensa que vem de uma turma interessada, que fica de olhos vidrados na sua explicação. Ali, e aí você diz assim, que alunos ávidos pelo conhecimento, não é mesmo? Só que a realidade não é bem essa. A realidade é da gente experimentar muito cansaço, não é mesmo? A realidade é a gente muitas vezes experimentar das frustrações. A realidade é da gente experimentar assim algo no nosso dia a dia que deixa a gente cada vez mais para baixo, que não estimula em nada. Da gente experimentar assim o desestímulo diário e de repente dizer assim: eu estou vivendo por viver, eu estou indo por ir, mas eu não tenho assim motivação nenhuma, sabe? Tenho vontade para nada. Eu não tenho assim nenhuma realização mais naquilo que eu tive. Aí você de repente começa a lembrar dos primeiros anos e viver de um saudosismo, e aí você acha no seu coração que você tem que fazer alguma coisa na sua vida, que você tem que mudar. Vou redirecionar minha carreira. Eu fiz o curso errado, ou então eu fiz assim a coisa errada na minha vida. Eu vou reoptar de relacionamento. Esse negócio aqui está errado. Esse casamento não me satisfaz mais. Essa coisa não me está fazendo mais bem. Eu tenho que mudar na minha vida. E você acha que mudando de fora para dentro, você vai conseguir algo novo na sua vida. Mas absolutamente todas essas tentativas são meras ilusões. Porque na verdade, meu querido, o que nós precisamos é de uma transformação interior. O que precisa mudar é aqui.
Josué ele diz ao povo: olha, junta a provisão, porque agora o tempo é de mudanças. O maná, quando a gente chegar do outro lado, não vai ter mais. A vida vai ser um pouco mais difícil. A coisa vai ser um pouco mais complicada do lado de lá do Jordão. Então juntem provisões, porque a jornada vai ser árdua. Mais do que isso, a gente vai precisar de todo mundo aqui, viu? Não vai ter ninguém que vai ficar de fora. Eu acho que cada um de nós gostaria muito de experimentar essa evolução na vida, e não experimentar as frustrações, o cansaço, não experimentar a desilusão, não experimentar o marasmo, não experimentar uma piora de vida, mas parece que Josué está convidando o povo aqui a isso. Mas a resposta do povo é: a gente vai. A resposta do povo é: ok, Josué, vamos lá. Josué, a gente precisa desse negócio aí, Josué. E a pergunta agora é: por que o povo topou esse desafio? E a resposta está no próprio texto, quando o povo diz assim: a única condição é que o teu Deus seja contigo. E uma coisa interessantíssima, quando a gente vê aqui, é que Deus, ele trata aquele povo como o povo dele. E o povo diz assim: é o teu Deus, Josué. Logo, não é só um Deus de Josué, é o Deus do povo, é o nosso Deus. Existe uma identidade só agora. Quando aqui diz aqui no versículo 13, por exemplo: o Senhor vosso Deus. Josué estava falando para o povo: o que muda não é a circunstância. O que muda é o nosso coração para enfrentar a circunstância. O que muda é o nosso coração que não acredita mais que as circunstâncias vão trazer alguma motivação para você. Não vão. Experimentar essas ilusões, meus irmãos, é apostar no fracasso. Porque as circunstâncias, elas são mutáveis, elas mudam, as conjunturas mudam, os governos mudam. Imposto muda, muda um monte de coisa, a idade de filho muda. Período de universidade, estágio muda ano de colégio, muda tudo. Você pode mudar de cidade, você pode mudar de tudo. Meu querido irmão, em algum momento da vida você vai enfrentar alguma coisa muito pesada para você. Nenhum de nós está isento disso. O povo de Deus aqui não esteve isento disso. Por que a gente vai estar? A questão é como vai estar o nosso coração para enfrentar tudo isso. É isso daí que tem que mudar. É esse daí, a ação de Deus é no nosso coração, é dentro de cada um de nós. É o poder do nosso Deus, que só Ele pode chegar, é no coração humano. Agora, quando a gente tem essa coisa maior, que nos invade e domina de fato a gente, quando é algo que passa por dentro da gente, a gente vai compreender algumas coisas que mudam. São os efeitos da nossa identidade nova em Deus. A gente vai compreender que o que a gente vive hoje, o que nós possuímos hoje, em termos materiais, o que nós possuímos hoje, em termos intelectuais, não é da nossa própria possessão, mas é dádiva de Deus. A gente leu aqui no texto que Deus, ele deu a terra para aquele povo possuir. E uma das coisas mais interessantes é quando ele usa essas palavras aqui: entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuir. Essa palavra aqui no original, ela não significa uma posse absoluta, mas sim uma concessão. E existem alguns ensinamentos para a gente aqui, práticos assim, de que tudo que nós temos é uma concessão divina, não é conquista nossa. Isso encerra tantas coisas no nosso coração. Tanta frustração se acaba, porque de repente chega uma altura da vida da gente que a gente começa a comparar a nossa realização com a de alguém, o filho com o filho de alguém, o curso da gente com o curso de alguém, e a gente vê que Deus, ele dá a quem Ele quer, na proporção que Ele quer, do jeito que Ele quer. Morreu a inveja no coração, morreu a comparação no coração, morreu a insatisfação no coração. Eu estou contente naquilo que o meu Deus me deu. Não significa que a gente não vai, assim, ter vontade de desenvolver e crescer nessa vida. O povo de Israel estava indo para a terra prometida.
mas significa que a gente vai querer exatamente aquilo que o Senhor quer para a gente, e nada mais do que isso. Morreu a ganância. Morreu essa obsessão louca e desenfreada por ser grande nesse mundo. Morreu o nosso senso de realização pessoal. Não existe assim uma vontade no meu coração de eu me superar, de eu ser grande, de eu me tornar famoso na terra. Não! O que existe no meu coração, no coração do povo de Deus hoje, o que deve existir dentro de cada um de nós é: Senhor, qual é a tua vontade para mim hoje? O que é que o Senhor tem me dado hoje como bênção? O que é que o Senhor tem despertado no meu coração como vontade tua e não como vontade autônoma minha? O que é que o Senhor tem dado a mim hoje? Eu quero desfrutar disso, eu quero entender que eu estou fazendo parte de uma coisa muito maior do que eu mesmo. Eu quero desfrutar dessa coisa que não é mais um objetivo meu, mas é um objetivo do Senhor para toda a terra. E o Senhor vai nos instrumentalizar. E Josué disse assim, ó: vá lá, se abasteça, arranje lá a provisão para esse tempo, porque daqui a 3 dias a gente vai atravessar e vai para o lado de lá. E aqui Deus já tinha assim dado ao povo, tinha muito gado o povo de Israel. Como é que esse gado tinha se reproduzido dessa maneira no deserto? E outras passagens da Bíblia dizem que não era pouco gado, era muito. Minha gente, isso é provisão de Deus. Eu posso falar com certa propriedade de criador, porque a gente já criou gado, já criou ovelha, criou cavalo. E esse bicho precisa de pasto, precisa de água para comer, precisa de sal mineral para crescer, para criar fome, criar sede. E essa gadaria toda no meio do deserto, se criando num clima inóspito, isso é provisão de Deus. Ô meu querido, por que você acha que é a sua mente brilhante que vai criar e prover para você? Porque a gente alimenta ainda no nosso coração que nós temos assim um senso de competência pessoal muito forte. Não temos, não. Isso é tudo provisão divina. Sabe por quê? Porque nós não dominamos todas as variáveis. E uma tônica que nós vemos recorrente aqui no livro de Josué é que Deus é soberano e Ele domina todas as coisas, apesar das circunstâncias, do nosso ponto de vista, serem totalmente impossíveis. E o povo estava diante do Jordão para atravessar no pior época, e Deus estava dizendo: vai atravessar. Olha, se eu guiei para você aqui, se eu fiz o seu gado se multiplicar, eu fiz maná descer do céu, por que você não vai atravessar? O povo vê esse negócio todo, está diluído dentro de Deus e diz assim: eu acredito. Deixa eu te pedir, meu querido irmão, você que já tem um pouquinho de cabelo branco, você que já viveu um pouquinho nessa vida, passa assim a tua memória agora pela tua existência. Se Deus te conduziu hoje até aqui, por que você acha que Ele vai te abandonar hoje? Quantas crises, quantas inflações, quantos problemas, e Deus te conduziu até aqui. Tem tanta gente nova aqui hoje também, mas deixa eu dizer isso para você, meu querido: como Deus conduziu o povo pelo deserto, Deus estava dizendo assim: eu estou te conduzindo até o meu descanso, a terra prometida, é para descansar nele, e para trabalhar. Vá trabalhar, meu querido, vá prover, porque o resto é com Deus. Aí eu lembro tanto daquilo que escreveu o Mahaney. Ele disse assim: Deus, Ele não livra a gente das nossas responsabilidades, mas livra a gente das nossas inquietações. Trabalhar tranquilo, sabendo que Deus Ele vai fazer por nós. Ah, meu querido, significa que a nossa mente, nossa criatividade, a nossa alegria, a nossa disposição, nossa vontade, ela desperta, ela cresce. E a gente passa a ser gente diferente, agindo de uma forma diferente, porque por dentro a gente é diferente. E aí a gente vai caminhando no texto, porque Deus Ele diz assim: olha, eu preciso que vocês lembrem daquilo que eu conversei com vocês no passado. E agora Deus Ele está falando com 3 tribos, aqui de forma bem particular. Deus fala com os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Esse pessoal que já estava na parte deles da terra, já estavam assim, numa zona de conforto, entre aspas. Tinha gado,
tinha terra, tinha tudo. Mas Deus diz assim: eu estou chamando vocês para vocês lembrarem de algo que eu conversei com Moisés. Isso está lá em Números 32, 28 a 32, Deuteronômio 3, 18 a 20. Já tinha sido conversado com esse povo. Lembrem-se do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor. Lembrem-se. E a palavra lembrai-vos aqui não é somente trazer a memória, mas a palavra lembrar aqui é mais ou menos algo como: pensem sobre isso. Pensem naquilo que vocês foram convidados por Deus para ser, não para ter. A gente vive nesse tempo em que as pessoas são valorizadas pelo ter. E já que se tem, a gente descansa. Já que se conquistou, eu paro. Já que eu tenho, eu não preciso mais de Deus. E a gente vive muitas vezes uma certa fé de ocasião. Mas Deus, Ele está dizendo assim: você foi lembrado e você foi chamado para ser alguém. E esse ser nosso é maior do que cada um de nós. Esse ser nosso é maior do que nós mesmos. Esse ser nosso é convite de Deus para ser parte de algo maior do que as nossas ambições pessoais. Esse ser diluído, esse encontrar a nossa identidade em Deus, está para além das nossas próprias vontades, gostos, sonhos, ambições, opções. Está para além disso, meus irmãos. Você compreende que Deus, Ele tem te convidado sim a ter de repente um diploma universitário. Deus, Ele tem te convidado sim a ter assim realizações nessa vida, a colação de grau, a depois casar e a ter filho. Deus tem te convidado a ser membro de uma igreja, mas que isso não é para você. É para algo maior, é para a obra dele. Morreu aqui, dentro da nossa identidade de Deus, o nosso egoísmo e o nosso individualismo. Acabou. Josué chega para esse povo e diz assim: Deus está convidando vocês à batalha, e vocês não encontram descanso na abastança. Existe essa ilusão hoje, que quando estiver bom para minha zona de conforto, eu encontro descanso, e não está. Porque a gente vê e verifica na nossa sociedade que quanto mais individualista a pessoa se torna, mais angustiada, mais temerosa ela é. Parece que quanto maior a pessoa se torna para si, o coração dela se torna menor também, mais frágil, mais facilmente abalado por qualquer coisa. Parece que ela cria um mundo particular para ela. Parece que ela cria uma bolha na existência, baseada na sua própria autoestima. Se torna uma pessoa extremamente autoabsorvida, autocentrada, e ninguém pode tocar naquele mundinho dela. A gente vive nesse mundo onde as pessoas elas querem ser mimadas o tempo todo, querem assim ser reconhecidas em absolutamente todas as coisas, querem se tornar extremamente individuadas assim, pessoas singulares, notadas, abraçadas, beijadas pelo nome, pelo sobrenome dele, pessoal. Mas Deus está convidando a cada um de nós, nessa identidade nova, a se perder na identidade de um povo que se chama pelo nome dele, e se arriscar pelo seu irmão. Porque o que essas 3 tribos, ou clãs, ou famílias estavam sendo convidadas, não era brincadeira. Era para ir para Jericó, uma cidade que era reconhecidamente forte, de homens imensos, fortes, que para aquele povo, o povo de Israel parecia gafanhoto, segundo a descrição daquele próprio povo. E aquele povo disse assim: a gente vai, Josué. E só que Josué está dizendo assim: não é somente para vocês irem não, para dar uma forcinha, não, é para vocês irem na frente. Informação de batalha, de maneira organizada. E aquele povo disse: a gente vai, Josué. E tem mais, Josué: quem não for com a gente não é povo. Quem não for com a gente não é crente. Quem não entender que esse negócio aqui é projeto de Deus e é projeto de um povo só, não é crente.
É onde morre, meus irmãos, o nosso egoísmo, o nosso gosto e a nossa vontade pessoal. Aquele negócio que diz assim: rapaz, eu até ia se fosse outra pessoa, mas fulano naquele dia fez isso e aquilo contra mim. Ah, eu tenho uma reserva com fulano. Ah, eu não vou muito com a cara dele. Ou então da gente dizer assim: eu vou, mas para dar uma forcinha, eu vou só para dar uma ajuda aqui. A gente compreende, meu irmão e minha irmã, que aquilo que Deus tem dado a cada um de nós não é para a gente, é para o corpo. A gente entende que o que Deus tem chamado a gente para ter como aporte intelectual não é para você, é para você pensar o corpo de Cristo. Não é para a sua realização pessoal. A gente entende que tudo aquilo que é posse material nossa não é para a gente. E esse povo estava vivendo aqui exatamente aquilo que foi vivido em Atos. Aliás, tem alguns comentaristas que traçam esse paralelo entre o livro de Josué e o livro de Atos. Porque vê essa unidade de povo. Lá em Atos a gente vê a unidade da igreja, aqui a gente vê a unidade do povo. Uma solidariedade profunda, que diz assim: somos todos nós que vamos. É o teu povo que vai. Existe hoje em dia um mito alimentado daquele ser pessoal, empreendedor, que é a palavra da moda, não é? Empoderado, que é outra palavra da moda, né? Que é um protagonista, que é outra palavra da moda, não é? Que fala que você é o vencedor. Que você, pessoa singular, pessoal, é você, é o cara que é o vencedor. A palavra de Deus está dizendo aqui é não, minha gente. A gente sozinho é fraco. A gente sozinho não consegue, não. Famílias fragilizadas não vão longe. Igreja de Deus com laços fracos, pouco pessoais, superficializados, coleguistas, não vai longe. Corpo de Cristo, igreja de Cristo, família de Cristo, é convidada e desafiada por Deus para andar de braços dados, e um para se arriscar pelo outro. Um para ombrear com o outro. Um para se atravessar na frente do outro na hora da briga e para dizer com o meu irmão: não, é meu irmão, somos todos nós, estamos juntos. Quero te fazer essa pergunta, meu irmão, de forma bem pessoal. Será que não está na hora de tratar qualquer diferença que se exista dentro da sua casa? Entende que isso é um projeto seu, não, isso é um projeto maior do que você. E a gente só encontra forças para tratar isso quando a gente olha para o Deus soberano e entende que isso não pode ser um projeto meu, pessoal. Que o ser pacificador, essa bem-aventurança do ser pacificador é minha identidade em Cristo, em Deus. Porque se for da minha vontade pessoal, eu só encontro egoísmo. E até a minha vontade de unir pode ser uma coisa muito ruim, porque ao longo da história nós vemos pessoas que se organizam e se unem, muitas vezes para formar crime organizado, para formar verdadeiros juntas criminosas que estão no cenário político ou em qualquer outro lugar. Mas o povo de Deus é aquele povo que é chamado por Deus para ser diluído nele, para encontrar uma identidade só nele, para ter realmente essa mentalidade de colmeia. Não sou eu, não é a minha vida, é a nossa vida. Isso é o retorno, meus irmãos, isso é remontar àquilo que Deus exatamente é, relacional. Quando Deus ele vai criar o homem, ele não fala assim: vou criar, ou criou Deus, ele fala: façamos, nós. Quando Deus ele cria Adão e cria Eva, o homem olha para a mulher e diz assim: essa daí sou eu, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. A gente vê essa realidade agora de um povo que diz assim: sou eu e não sou só eu, somos todos nós. Criados por Deus para perseverar juntos. Criados por Deus para caminharmos juntos, em laços profundos, em laços comprometedores, cada um de nós. Aí a gente encontra, meu irmão e minha irmã, força no todo, força no corpo. A gente começa a ver Deus uns nos outros.
Isso é o convite de Deus para cada um de nós. E quem manda isso é o Elohim. É o Deus. Quando Deus fala ao povo, e Ele expressa isso aqui, é o Senhor, até que o Senhor vos conceda, é o Senhor que manda. A palavra lá, Elohim, ela significa é o governante, é o dono que está falando isso. Não é uma sugestão de um Deus menor, não é um conselho de um Deus pequeno, é um Deus grande que está dizendo assim, é desse jeito que deve ser, povo. E só existem duas alternativas para cada um de nós, é obediência ou desobediência. Isso é o convite de Deus. Então a gente tem que perseverar nessa unidade e nessa união. Porque no final das contas, e concluindo aqui, essa palavra ela também traz uma outra palavra que é extremamente significativa em todo o livro de Josué. Diz aqui no versículo 15, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos. E ainda no versículo 13, Deus diz assim, servo do Senhor, dizendo, o Senhor, vosso Deus, vos concede descanso e vos dá esta terra. Deus concede descanso. Cada um de nós busca descanso nessa vida. Cada um de nós, nessa busca por identidade, por realização. Cada um de nós, na sua ganância pessoal. Cada um de nós, inclusive, procurando algum partido. Sabe o que quer, em última análise? Descanso. Cada um de nós. A gente começa nessa vida procurando aquilo que os pais oferecem como descanso. Ou como a sociedade, por sua vez, ofereceu aos pais como descanso. A gente vai acreditando em tudo isso. E vai dizendo assim, olha, quando eu me realizar profissionalmente, quando eu fizer uma família, quando eu concluir esse ou aquele estudo, cada uma das fases de vida da gente vai oferecer para a gente uma opção de descanso. Pequenas zonas de conforto ou grandes blocos de descanso. Amigos, que a gente diz assim, eu posso procurar fulano e cicrano porque eles vão me ouvir, eles vão me oferecer descanso. E Deus está dizendo assim, eu vos concedo descanso. Tudo isso aqui, meus irmãos, está na forma passiva, é o Senhor que dá descanso. A gente só consegue descansar quando a nossa identidade estiver em Deus. De onde é que Josué tirou coragem? Que foi em Deus. Onde ele disse ao povo para ser um povo só em Deus. A gente só encontra descanso em Deus. Mas que natureza de descanso é essa? Vamos caminhar para esse finalmente para a gente compreender. Descanso aqui em última análise. Isso está reiterado lá em Hebreus. E não só em Hebreus, como no Novo Testamento inteiro. Descanso aqui a gente só encontra no centro da vontade do nosso Deus. Porque Deus ele estava convidando o povo aqui, é mais uma batalha. Vocês vão para a terra prometida sim. Mas olha, vão ser anos de luta e de enfrentamento. O povo que está lá é um povo brabo. O povo que está lá é forte. E essa conquista da terra, esse estabelecimento na terra, não vai ser brincadeira. Mas Deus chama isso de descanso. Mas por que ele chama de descanso, já que vai ter tanta briga e tanto enfrentamento? É porque essa era a vontade dele. E já que é vontade dele, Deus vai aparelhar o povo para isso. Deus vai dar planos ao povo para isso. Deus vai unir o povo para isso. Em outras palavras, não vai faltar absolutamente nenhum recurso. Nem emocional, nem material, nem intelectual, para nada. Ô meu querido, preste atenção aqui, ó. Olha para mim, preste atenção nisso. Você quer encontrar descanso nessa terra? Vá buscar o seu Deus e a vontade dEle, porque é isso que a palavra dEle diz. Vá buscar a justiça de Deus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tudo aquilo que vai te aparelhar nessa terra, para você viver e prosperar, vai estar em Deus. Você não vai precisar de estímulo externo nenhum para isso. Você não vai precisar de ninguém que diga assim, vai que esse período próximo da faculdade vai ser estimulante, vai ser super legal, que você vai entrar na área profissional agora, aí você vai ver as coisas. Não vai precisar. Ah, pode esperar que é assim mesmo, o começo da profissão é um pouco difícil, depois você se acostuma. Não vai.
Você não vai ficar esperando o gabarito da prova, você não vai ficar esperando o dia da realização, não. Você vai viver o seu dia a dia, meu querido. Sem medo, sem espanto. Sabendo que você tem um monte de irmão orando e torcendo para você. Olha que coisa maravilhosa. Sabendo que você tem um monte de gente amada, que vai entender que a sua alegria é a alegria do povo, que a alegria do povo é a sua. Você faz parte, está diluído dentro de uma coisa muito maior. Você vai entender, meu querido, que você está construindo um lar sólido diante de Deus. Então busca a vontade dEle e dEle somente. E descansa, porque as contingências elas vão e elas vêm. Mas o seu coração está firmado naquele que é eterno e imutável. E vai ficar firme e vai ser rocha para sempre. Descanso é na vontade dEle. Quer descansar, meu querido? Eu quero te fazer um convite agora a orar comigo e encontrar descanso nele. A gente vai ter esse tempo aqui com Deus agora. Só que eu quero te fazer uma pergunta final. Qual área da sua vida que você diz assim, olha e diz assim: isso aqui tira a minha paz, sabia? Esse aqui é o Jordão que eu tenho que atravessar. Esse daqui é o meu desafio e é grande. Qual é essa área da vida? É familiar, é profissional, é acadêmico, é pessoal, é lá dentro do coração. É o que, meu querido? Será que não está na hora da gente buscar esse descanso na vontade de Deus e perguntar para Ele: Deus, qual é a tua vontade para esse negócio aqui? Eu não quero resolver da minha cabeça, do meu jeito não. Eu quero resolver segundo a tua ordem. Vamos orar? E já que a gente está no finalzinho do culto, eu queria convidar os irmãos para a gente estar de pé. E a gente vai orar. Depois dessa oração a gente vai impetrar a bênção. E aí, de forma bem particular, eu queria pedir uma licença aqui para os irmãos, porque eu quero orar pelas mães também. Olha, se tem um grupo de pessoas que são extremamente desafiadas diariamente, são as mães. Já ouvi de muitas mães: quando eu me tornei mãe, o meu coração começou a bater fora do meu corpo. Mãe, pai, preste atenção nisso, principalmente as mães que estão aqui. O seu filho pertence a Deus, viu? Entregue ele a Deus, ou eles. Entregue, mãe. Ore pelo seu filho todo dia, sem medo, porque se você ama ele, Deus ama infinitamente mais, porque o amor de Deus é ilimitado. Se o amor de mãe ele é impotente, o amor de Deus é onipotente. Descanse nele. Entregue seu filho a Deus. Talvez o seu grande Jordão seja os seus filhos, mas descanse nele. Deus vai tomar conta. Amém, povo? O Senhor é bom. O Senhor está aqui presente, Pai. O Senhor tem derramado graça sobre o teu povo. E o Senhor tem colocado pela tua mão poderosa, Pai, pela tua onipotência e pelo teu plano, Pai, cada um de nós diante do Jordão para atravessar. O Senhor tem colocado diante de nós, Deus, grandes desafios, Pai. Desafios diários, Deus. Talvez coisas, Pai, que vêm se aproximando com prazo diante de nós. E a gente fica com tanto medo. A gente teme pelo futuro, Pai. A gente teme, Pai, pelo presente. A gente teme pelos nossos amados, Deus. A gente começa às vezes assim a ter um coração vacilante na tua presença. Mas Deus, o Senhor tem nos convidado a esses desafios. Isso é proposta tua. Mas isso é proposta tua para a gente começar a se perceber diante de uma coisa muito maior do que esses desafios. Uma coisa muito maior do que essas conjunturas, Pai. O Senhor tem nos convidado, Deus, a viver a vida de uma forma totalmente nova, Pai. Oh, Pai, eu quero te pedir de forma bem particular por cada um aqui, Senhor, que entrou na tua casa, Pai, hoje com o coração assim apertado, preocupado por alguma coisa,
de repente com medo, Deus. A gente te pede, Pai, que o Senhor dê, Pai, assim como deu a Josué, estratégia, Pai, uma mente aguçada para planejar, e não só para planejar, mas para sonhar, Pai. Para sonhar com coisa boa, Deus. A gente te pede, Deus, que o Senhor dê, Pai, como o Senhor deu a Josué, que era esse homem que dizia do Senhor é a salvação, essa certeza plena de que de fato do Senhor é a salvação. Abençoa, Pai, assim eu te peço, Pai, cada um irmão aqui com fortalecimento bem pessoal, Pai, e que quando olhar um nos olhos dos outros, encontre esse encorajamento, Pai, de dizer assim: vai lá, irmão, fica firme, irmão, e também a disposição de dizer: conta comigo, meu irmão, eu estou contigo. Pode confiar que eu vou estar lá. Pai, nós somos família tua. Cada um de nós, Pai, aqui, somos povo teu, Pai. Somos chamados para ser reconhecidos pelo teu nome, para sermos diluídos, Pai, e para ter essa identidade no Senhor. Pai, vem nos abençoar e falar conosco